Eu gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, e nós vamos ler os versos 8 e 9. Dando continuidade à nossa exposição bíblica da Epístola de Paulo aos Filipenses, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor, ó Pai, ilumine a mente e o coração de cada um que aqui está e de todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor, ó Pai, fale com cada um, Pai, dando a Tua instrução, dando o Teu alimento, Senhor, moldando as nossas vidas conforme o Teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós encerramos o nosso sermão com a instrução do apóstolo Paulo de nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas fazemos conhecidas diante de Deus pelas súplicas, pelas orações, pelas petições e com ações de graças, tudo aquilo que nós precisamos, todos os nossos anseios. E aí ele conclui: e o Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é um grande mal que atinge todas as pessoas. A ansiedade não escolhe classe social, não escolhe sexo, não escolhe idade, não escolhe se a pessoa mora na cidade ou no campo, se a pessoa ela é rica ou pobre. Não, ela não escolhe ninguém. Todas as pessoas estão sujeitas ao mal da ansiedade. Só que a ansiedade, o que acontece? Ela é fruto daquilo que a gente alimenta a nossa mente. Assim como se nós alimentarmos o nosso corpo com comida que não presta, o nosso corpo vai ficar doente. Se nós alimentarmos a nossa mente com aquilo que não presta, também a nossa mente vai padecer da ansiedade. Deixa eu ilustrar. Em 2004 foi lançado um documentário, não sei se alguém aqui já ouviu falar, chamado de A Dieta do Palhaço. Pode parecer estranho, mas eu vou te explicar. Um homem, ele decidiu passar 30 dias consumindo apenas alimentos e bebidas do McDonald's. Até água ele comprava no McDonald's e ele só consumiu nesses 30 dias apenas alimentos vendidos no McDonald's. No final do seu experimento de 30 dias, ele teve alterações no humor, disfunção erétil e também gordura no fígado. Esse homem demorou 30 dias para estragar a saúde dele e 14 meses para poder voltar ao que ele era antes. Então o que acontece? Se a gente comer muita gordura, muita caloria, muito açúcar, muito sal, se a gente tiver uma dieta errada, o nosso corpo vai adoecer. Se nós alimentarmos de igual modo a nossa mente com aquilo que provoca ansiedade, irritabilidade,
depressão, tristeza, nós também ficaremos com todos esses males. Se a gente ficar enchendo a nossa mente com noticiário sensacionalista, com rede social sensacionalista, a gente vai com conversas que não convêm, ouvindo músicas, lendo livros, artigos, jornais e por aí vai, que só despertam o desespero, a nossa mente também, os nossos pensamentos também ficarão ansiosos. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele disse o seguinte, abro aspas, somos aquilo que registramos em nossa mente. Se arquivarmos em nossa mente coisas boas, de lá tiraremos tesouros preciosos. Mas, se tudo que depositarmos forem coisas más, não poderemos tirar dela o que é proveitoso. Dizem os nutricionistas que você é o que você come. Então, podemos dizer também da mesma forma que nós pensamos aquilo que nós ouvimos, que nós lemos, que nós assistimos, ou seja, o que a gente come com a mente. Se você come com a sua mente aquilo que não presta, a sua mente vai padecer de ansiedade, de irritabilidade, de tudo aquilo que não presta. E a Bíblia, meus irmãos, ela fala várias coisas a respeito de pensamentos. Por exemplo, em Romanos 12, depois que Paulo ele termina o capítulo 11, toda aquela parte doutrinária, densa do livro de Romanos, da carta aos Romanos, e ele conclui com o louvor, profundidade de riquezas, e aí ele passa para o capítulo 12, que vai fazer a segunda parte da carta, que ela é mais prática, e ele começa exatamente isso, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Você já prestou atenção numa palavrinha que tem bem no meio do versículo? É a palavrinha mas. Não vos conformeis com este século. O que é se conformar com o século? É tomar a forma do século. Você faz bolo? Nossa irmã Dalila faz bolos maravilhosos, mas talvez você saiba fazer bolo na sua casa. E qual o formato do seu bolo? Bom, o formato que você quiser. A minha filha Lavínia faz cupcakes maravilhosos, então ela faz lá na forminha de cupcake. Mas pode ser com forma do buraco do meio, forma quadrada, forma redonda, retangular, coração, o que você quiser. A massa, ela se amolda, se conforma à forma. Paulo está falando aqui o seguinte, olha, não se amoldem a esse sistema. Século aqui é o sistema mundano, é o mundo. Não se amoldem aos padrões do mundo. Mas, essa palavrinha é muito importante, mas, por que esse mais, esse adversativo? Como é que eu não me amoldo ao mundo? Como é que eu não tomo a forma do mundo? Como é que eu vou ter como é que a minha vida vai ser uma vida diferente do mundo? Ele explica na segunda parte de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe como você não tem o padrão do mundo, não vive como o mundo, não fala como o mundo, não se comporta como o mundo, tendo uma mente diferente. Uma mente completamente diferente. Como é que a gente não se conforma com esse século? Muitas coisas esse mundo vai dizer que é normal. Por exemplo, a ideologia de gênero, o sexo fora do casamento, a doutrinação nas escolas, a mentira dita como se fosse verdade, a verdade dita como e a verdade acusada de ser mentirosa, a liberação das drogas, tudo normal. E tão normal que até mesmo na televisão aberta, em programas matinais, isso é discutido ali e isso é mostrado com a maior naturalidade. E começa cedo, queridos irmãos, começa muito cedo. Nós vivemos nesse mundo numa trincheira, num campo de batalha.
As guerras, meus irmãos, elas estão cada vez menos violentas do ponto de sentido físico. Você não vai ver mais guerras com armamento de fogo. Não, aliás, a arma de fogo hoje é vista como algo ruim. Mas as armas são outras. As armas, elas são ideológicas, as armas, elas são intelectuais. O mundo, ele quer atingir a sua mente, o seu pensamento. E como eu falei, começa cedo. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Tem um desenho, que eu acho que todo mundo deve conhecer, chamado Peppa Pig. E a Peppa Pig, é interessante que em todos os episódios, ela chama o pai dela do quê? De bobinho. Papai bobinho. Todo mundo dá risada. Todo mundo se joga no chão e gargalha. Só que você vê ali, de maneira muito sutil, minar-se a autoridade masculina no lar. O pai é um bobo. O pai é um idiota. O pai não tem autoridade sobre a sua casa. Percebe como é bem sutil? E as crianças ouvem, e a criança assiste aquilo e vai chamar o pai de bobo. Outro desenho, esse menos conhecido. Aliás, em Peppa Pig, ainda para concluir, recentemente, não sei se chegou no Brasil, apareceu num dos personagens uma família com 2 mães. E as criancinhas pequenas assistindo isso. Um outro desenho não tão conhecido, talvez você não conheça, mas os seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos devam conhecer, um desenho chamado The Loud House, o desenho da Nick. Muito engraçado, parece. Tem lá um menino com 11 irmãs, se eu não me engano, e a vida do menino é o inferno. Só que em The Loud House, o melhor amigo do protagonista tem 2 pais. E as crianças assistem. Normalmente. Irmãos, percebam como a guerra, ela é intelectual. É desde cedo. Desde cedo, o mundo ele vai atacar as nossas crianças, nossos filhos, netos, sobrinhos, para que eles vejam o pecado como algo normal. E os pais, eles estão terceirizando cada vez mais a educação dos seus filhos, dando aos seus filhos telas, sem conferir aquilo que os filhos estão assistindo, e que com isso tem se formado uma nova geração que tem pensamentos ruins que vão provocar atitudes ruins, que é o que Paulo vai condenar aqui nesses 2 versículos. Por isso, meus irmãos, Paulo ele vai nos instruir aquilo que nós devemos pensar e, como consequência disso, como que nós devemos praticar essas coisas. Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdade, vou por partes. Finalmente, irmãos, ele vai concluir a sua carta. Ele vai concluir o seu ensino, porque a partir do versículo 10, ele vai fazer o finalzinho da carta, que é do versículo 10 até o versículo 20, ele vai dar uma palavra de agradecimento à igreja de Filipos pelas ofertas que eles tinham enviado para ele. Então, o ensino de Paulo, o ensino direto de Paulo para aquela igreja, não que ele não vai ensinar através da sua gratidão, mas o ensino direto à igreja de Filipos termina aqui nesses 2 versículos. Então ele fala, finalmente, para terminar, irmãos, vocês são crentes, vocês são meus irmãos, então vocês vão entender o que eu vou falar aqui, eu vou falar daquilo que agrada a Deus, aquilo que é da vontade de Deus, e Paulo então aqui ele vai enumerar 8 virtudes. O que tem que ocupar o seu pensamento? O que você tem que alimentar a sua mente? Paulo começa. Tudo o que é verdadeiro. Nunca se falou tanto em verdade como nos dias de hoje. Cunhou-se até uma expressão no nosso país, fake news, que nada mais é do que notícias falsas. Criou-se até uma CPI, olha que ponto chegamos, para determinar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira no nosso país. Mas quem que no final das contas determina quem é verdade, o que é verdade e o que é mentira? Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Jesus, ele não é uma verdade, ele é a verdade. E toda a verdade procede de Deus. E ele vai dizer ainda lá no Evangelho de João que a tua, falando ao Pai, né? A tua palavra é a verdade. Então, se eu tenho que alimentar a minha mente com tudo aquilo que é verdadeiro, eu tenho que alimentar a minha mente com a palavra de Deus. Ela é a verdade. Tudo aquilo que é relacionado à palavra de Deus, que é aprovado pela palavra de Deus, que está em conformidade com a palavra de Deus, é verdadeiro. Bons livros, boas músicas, sim, porque de nada adianta a gente ouvir bons sermões e ficar ouvindo música ruim. Música gospel, que vai ser mais humanista do que louvor a Deus propriamente dito. A gente ouve tanta, desculpem o termo, porcaria. Porcaria. Por que é porcaria? Porque não é louvor a Deus. Fala que chama de louvor, mas é louvor ao homem. É humanista. Ou seja, não é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdade, que procede da verdade, que vem de Jesus Cristo, que é a verdade, tudo que é respeitável. Respeitável aqui refere-se a coisas elevadas. Ou seja, quanto tempo você passa pensando em Deus e nos seus atributos? A gente canta aqui, quão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, no domingo à noite. Mas o seu dia a dia, quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá fazendo o seu almoço, quando você está dirigindo o seu carro, quando você está lá nos seus afazeres diários, ocupa o seu pensamento coisas elevadas, a pessoa do Senhor, aquilo que o Senhor fez por você e continua fazendo por você, os livramentos diários, o sustento diário, o cuidado diário. Será que temos ocupado as nossas mentes com as obras do Senhor, né? Falamos sobre maravilhas fazes tu. Quando você já parou para olhar para a criação de Deus, Adamantina é uma cidade abençoada, meus irmãos, porque é uma cidade arborizada. Arborizada. E olha como é maravilhoso você olhar para uma árvore, os detalhes de cada árvore, os matizes diferentes de verde de cada árvore. Eu descobri que na árvore em frente à casa pastoral, a minha esposa que descobriu, mora um lagarto. Toda vez que a gente abre o portão, o lagarto corre para a árvore. Então vejam, meus irmãos, coisas da maravilha. Não que eu goste de lagarto, por favor, mas é uma criação de Deus. Então a gente vê cada ser, seja animal, seja vegetal, belíssimo. As belezas maravilhosas da criação de Deus. Isso é você pensar em coisas respeitáveis, coisas elevadas. Tudo o que é justo, né? É o próximo. Tudo o que é justo. O mundo é um lugar injusto. E aqueles que deveriam exercer a justiça, muitas vezes, são injustos. Você sabe qual que é o símbolo da justiça, né? É aquela mulher segurando uma balança com 2 pratos. E os 2 pratos da balança, eles devem estar alinhados. A justiça é quando os 2 pratos estão na mesma altura. Agora, imagine você o seguinte: se de um lado da balança nós colocássemos a santidade de Deus e do outro lado nós colocássemos os nossos pensamentos, qual dos lados ia pesar mais? Por isso, meus irmãos, quando ele fala aqui para nós pensarmos em tudo que é justo, nós temos pensamentos equivalentes à justiça de Deus. Você não vai ver justiça nesse mundo a não ser que Deus exerça a sua justiça. É Deus quem faz justiça. Até os homens falham na sua justiça. A Bíblia só chama de justo Deus e os crentes, não porque os crentes têm justiça própria, mas porque nós fomos justificados mediante a fé, somos agora declarados justos
Pensar naquilo que é justo é pensar na obra da justificação que Deus fez em nós. Olha para você, você é um pecador, eu também. Quando eu olho para mim e começo a pensar nos meus pecados, eu vejo quão terrível eu sou. Paulo ele vai dizer que ele era o maior dos pecadores, o principal dos pecadores. E você fala, nossa, mas Paulo era um homem crente. Sim, mas ele sabia que ele era ainda um pecador. Se você não reconhece que você é um pecador terrível, que carece da graça de Deus e que por um amor grandioso Ele justificou você e agora você não é mais um condenado, algo de errado tem com você. Por isso que Paulo fala, pense naquilo que é justo, pense naquilo que é puro. A justificação ela aconteceu, meus irmãos, num ponto da nossa vida e a partir de então começa o processo chamado de santificação. A Bíblia nos fala que nós somos santos. Pedro vai dizer isso, né? Sede santos como eu, Deus, sou santo. E o nosso mundo não é um mundo santo. Santo, a palavra santo significa duas coisas. Primeiro, separado. Mas aqui não é separado o que está significando. Somente separado. Mas puro. Né? Puro. Tudo que é puro. Pensar nas coisas puras, nas coisas santas diante de Deus. Não ter pensamentos imorais. Meus irmãos, eu tenho conversado com outros pastores e eles têm me falado como tem sido cada vez mais frequente cristãos tendo problemas com imoralidade, com pornografia. Quando cristãos estão lá com o seu celular, com o seu computador, isolados no seu escritório, ou na sua casa, ou lá no seu quarto, Paulo fala, olha, não pensem essas coisas, pensem aquilo que é puro, tudo que é amável. Deus ele é amor e nos ordena a amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O apóstolo João ele escreveu o seguinte, que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino, 1 João 3,15. O que Paulo está falando aqui em conformidade com João? Que se você tem pensamentos ruins do seu irmão, se você no seu coração odeia seu irmão, guarda mágoa do seu irmão, não perdoou o seu irmão, tem algum tipo de pensamento mal contra o seu irmão, você não está pensando coisas amáveis porque você não está demonstrando amor ao seu irmão. Você pode até demonstrar amor pelas aparências, mas aqui dentro você pode não amar o seu irmão. Paulo fala, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, ou seja, tudo o que é de boa reputação. E aí é ligado ao ponto anterior. O que nós pensamos do outro? O que você pensa da outra pessoa? Especialmente do seu irmão em Cristo. Paulo está falando aqui para uma igreja, tá? Para uma igreja, irmãos. Ele chama aqui de irmãos no começo do versículo. Qual é a reputação do seu irmão para você? Lá na sua cabeça. Você pensa bem do seu irmão? Ou você tem críticas? Ou você pensa mal? Paulo está falando que, olha, pense aquilo que é de boa fama, aquilo que não denigre a imagem do seu irmão. Mas eu nunca falei nada, mas você pensou. Eu pensei. Então Paulo fala, olha, não pense aquilo que difama. Qual o contrário de boa fama? Difama, difamar. Se eu difamo o meu irmão na minha mente, no meu pensamento, eu estou pecando contra Deus, que criou e salvou o meu irmão, e pecando contra o meu irmão. Paulo fala, não faça isso. Pense aquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe. Paulo então conclui falando de coisas excelentes. Virtude e louvor. E louvor, a palavra louvor aqui, não é louvor a Deus, é louvor ao ser humano. Louvor significa elogio. Elogio. E como eu falei, às vezes, a gente tem um coração, algumas pessoas têm corações tão amargurados que não conseguem ver nada de bom no outro.
E de novo, não é que a gente tenha algo de bom, mas para a glória do Senhor, nós vemos que nossos irmãos fazem coisas boas. Para a glória de Deus, por exemplo, nós temos uma boa igreja. Nós temos uma igreja que tem sido edificada, que tem crescido na palavra de Deus, que tem demonstrado o amor. E quando a gente vê isso na vida uns dos outros, a gente glorifica a Deus. A gente louva a Deus, mas também elogia, fala, olha, graças a Deus por irmão tal, por irmã tal. Nós elogiamos. E aí ele conclui, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, é uma ordem de Paulo. E é uma ordem contínua. O verbo aqui, ele está no tempo presente, que é um tempo contínuo no grego. Quer dizer, não é você pensar de ver, pensei isso. Não, é um hábito, é constante. É você treinar a sua mente a pensar coisas que agradam a Deus, coisas elevadas. Você treinar a sua mente a não pensar aquilo que é imoral, aquilo que é falso, mas pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é elevado, naquilo que é benéfico, naquilo que agrada a Deus, naquilo que é para o louvor a Deus e o louvor ao seu irmão. É você treinar a sua mente para todos os dias pensar estas coisas. E ele diz, seja isso que ocupe, uma ocupação no nosso pensamento. Não pode ter outra coisa, não pode ter nada de ruim. Escrevendo aos Colossenses, aliás, Paulo ele diz o seguinte em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. No que você tem pensado? Temos muitas coisas, os nossos dias nós temos recebido muitas informações sobre vários assuntos. E essas coisas, como eu disse no início, podem provocar ansiedade nos nossos corações. Se a gente ficar preso à rede social, a noticiário, se a gente ficar lendo aquilo que não vai nos edificar, ouvindo aquilo que não vai nos edificar, com certeza isso não vai terminar bem. Se você ficar arraigado a esse mundo, pensando, e agora o que será de nós? Ou, e agora quem poderá nos defender? Não. Lembre-se que você pertence a uma pátria superior. Lembre-se que você tem um Redentor que vive, que governa, que reina. Pensai nas coisas lá do alto. Lembre-se que um dia essa vida vai terminar. Tudo aqui é muito rápido, tudo aqui é como um vapor, como uma neblina que logo passa. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe, tudo é muito rápido. E se você é um cristão verdadeiro, você vai para o alto. Então pense nas coisas do alto. Quando você está viajando, qual é a coisa que você mais deseja? Chegar. Ontem nós fomos lá para Prudente, alguns irmãos aqui foram para Prudente. Você pega a estrada, ainda mais à noite, a coisa que você mais quer é chegar e descansar. Nós somos peregrinos nesse mundo, aqui não é o nosso lar. Nós estamos numa jornada. Você já leu O Peregrino? Se você não leu, leia esse excelente livro. Qualquer idade pode ler. Até criança consegue ler e entender. Isso aqui é uma jornada, meus irmãos. A gente não vai ficar aqui para sempre. Não espere que esse lugar, essa terra, essa cidade, essa nação vai ser um lugar perfeito para sempre. Não vai. Só será quando Jesus voltar e renovar e se tornar um novo céu e nova terra. Por isso que aqui você vai viver, eu vou viver, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa vida para a glória de Deus, mas a gente pensa nas coisas lá do alto. E aí, Paulo ainda fala lá em Colossenses 3,15, habite ricamente em vós onde? Na nossa mente, a palavra de Cristo. Fala a verdade, a gente lê pouco a Bíblia. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia por dia? Responda para si mesmo. E quanto tempo você gasta conferindo as suas redes sociais? Na frente de uma televisão?
conversando assuntos que não levam a lugar nenhum, assuntos fúteis, talvez até falando da vida dos outros. Quanto tempo? E quanto tempo a gente se debruça nas Escrituras, lendo, meditando, orando, falando: Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero Te conhecer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se isso acontecer, chega o versículo 9, a prática. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. De nada adiantaria aquelas pessoas, aqueles irmãos da igreja de Filipos, ouvirem tudo aquilo que Paulo tinha ensinado, desde lá o capítulo 1 até aqui, que ele fecha, o finalmente com no que pensar. De nada adiantaria eles terem ouvido tudo isso, aprendido tudo isso, visto tudo isso e não praticassem. Era tudo em vão. E eu, como pastor de vocês, posso falar as mesmas coisas que Paulo falou para a sua igreja, a igreja de Filipos. Nós tivemos até aqui, meus irmãos, vários sermões sobre a Epístola de Filipenses e muitos outros pregados por mim e por outros irmãos do passado. De nada adianta o cristão vir todo domingo na igreja, ouvir, se ele não praticar. É semelhante àquela pessoa que olha no espelho, vê a sua aparência e quando ela sai de frente do espelho logo se esquece de como é a sua aparência. É tudo em vão. É como o homem que Jesus disse que construiu a sua casa na areia. A aparência é bonita, mas vem a primeira tempestade, a casa cai, literalmente. E as tempestades vão vir, meus irmãos, na vida da gente. Vão vir tempestades e talvez alguns aqui estejam passando por tempestades. Mas o cristão, quando ele está firmado na rocha, que é a palavra de Deus, firmado como? Conhecendo na sua mente, mas praticando na sua vida, vêm os ventos, vêm as chuvas e batem com um ímpeto naquela casa e a casa permanece de pé. Vêm as tempestades da vida, elas vão bater contra você, elas vão chacoalhar a sua vida, mas você vai permanecer de pé. Por quê? Porque você ouviu e praticou. Está vivendo isso. Paulo fala: olhem para mim, eu sou o modelo. Lembra que nós já vimos isso? Olhemos para irmãos maduros, irmãos que passam por tribulações. E aí Paulo conclui dizendo: e o Deus da paz será convosco. Como é que Paulo conclui? Da mesma forma que ele concluiu domingo passado: paz. É com a paz. Domingo passado ele fala: a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele fala da paz. Agora hoje ele fala: o Deus da paz, aquele que dá a paz. O Deus da paz estará convosco. Irmãos, eu termino a nossa palavra de hoje com o texto de Jeremias 29, que é um texto que eu falei essa semana num áudio que eu enviei no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja. O povo judeu estava exilado na Babilônia e eles não sabiam o que ia acontecer, falsos profetas falando para eles que aquele exílio seria rápido. Mas Deus fala: vivam a vida de vocês aí, orem pela paz da cidade, trabalhem, constituem família. E ele diz no versículo 11, Jeremias 29, 11: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus também pensa algo óbvio, é óbvio. E quais são os pensamentos de Deus? O nosso bem. Pensamentos de paz e não de mal. Deus, Ele quer a nossa paz. Deus, Ele quer nos dar paz. Deus é aquele que nos enche com a sua paz. E lembre-se, paz é fruto do Espírito.
Então, querido irmão, querida irmã, mesmo que a gente passe por tribulações nessa vida, por tempestades nessa vida, a gente só terá paz, o Deus da paz só estará conosco, se nós, primeiro, ocuparmos a nossa mente com aquilo que agrada a Deus. Se você tem lido coisas, ouvido coisas, ou assistido coisas que estão te fazendo mal, pare agora. A rede social, para. Algum livro, para. Alguma música, para. Alguma série no Netflix, na Amazon, sei lá, aquilo tem te feito mal, aquilo é antibíblico, para. Vai te fazer mal. Quem aqui nunca assistiu um filme de terror e foi dormir e teve pesadelo? Vai te fazer mal. Então para. Cultive uma mente que agrada ao Senhor. Cultive uma mente de pensamentos santos ao Senhor. Pensamentos santos aos seus irmãos. Não guarde mágoa, perdoe. Não seja uma pessoa amarga, crítica, mas alguém amável. Seja uma pessoa que fale a verdade, pense a verdade. Enche a sua cabeça com a verdade que é a palavra de Deus e coloque tudo isso em prática. Se assim nós fizermos, meus irmãos, seremos guardados pelo Deus da paz. Que Ele nos abençoe. Amém.